Oi, amadas, boa noite. Estamos aí na Semana da Matriarca, segunda, quarta e sexta. Tem as nossas aulas para quem se inscreveu às 8 da noite. São aulas bem maiores, com conteúdos mais profundos. E se eu fosse você, eu não perderia. E hoje vou aproveitar o tema da semana para explicar para vocês quem é a matriarca. Essa é uma pergunta difícil de responder, mas que eu vou dar meu melhor para que vocês possam entender, né? Por que é difícil de responder, Fê? Porque é um estado de espírito, é uma forma de ser e é uma forma que pode se manifestar de várias formas, né? Mas tem uma essência amorosa no fundo. Então, assim, a matriarca, ela é a mulher amorosa. É a mulher que se conecta com um estado de amor próprio e amor a Deus, tá? Então, primeira coisa que eu quero esclarecer quando eu falo isso é que, no geral, a sociedade tem algumas coisas que pensam quando a gente fala nessa mulher. Então, primeira coisa que vem na cabeça é aquela mulher que cuida de todo mundo menos de si. Gente, essa mulher não é amorosa. Ela está inconsciente. O homem, quando ele é mais imaturo, quando ele está mais inconsciente, ele é mais egoísta. A mulher não. A mulher, quando ela ainda não tem muita maturidade, ela sai cuidando de todo mundo, menos dela. Então, essa mulher amorosa não é sobre colocar os outros acima de si. Na verdade, é sobre aprender a cuidar de si antes de cuidar do outro. É sobre aprender a servir a Deus antes de até mesmo de si mesma, antes até mesmo das outras pessoas, tá? Essa mulher também, ela sabe impor limites e justamente por isso ela respeita o próximo. Por quê? Ela também respeita o limite do outro, ela também respeita o espaço do outro, ela também não invade um espaço onde ela não foi convidada. E ela também sabe pedir e cobrar respeito na sua vida. Ela sabe maneiras de impor limites. Gente, o amor não é ter pena. O amor não é fazer tudo para todo mundo achando que as pessoas não são capazes. Pelo contrário, o amor é sobre a gente enxergar o potencial de cada um e deixar essas pessoas florescerem. O amor, ele é uma leveza, né, que a gente tem dentro da gente e isso se reflete fora. Então, a primeira coisa que eu quero falar, às vezes se a gente se maltrata, se a gente é rígida com a gente o tempo inteiro, com aquela voz na nossa cabeça, se a gente se julga, se a gente fala que não vai conseguir, se a gente é grossa com a gente mesma, fica muito difícil da gente tratar os outros de uma forma melhor. E olha, com certeza a gente sempre trata os outros melhor do que a gente se trata. Mas se a gente se maltrata o tempo inteiro, eventualmente a gente vai maltratar as outras pessoas, né? Porque aquilo fica como se fosse uma panela de pressão interna e a gente não sabe lidar com essas emoções. Então esse estado de amorosidade interno, esse estado de equilíbrio, ele é um pano de fundo, porque sempre vão vir emoções densas para a gente lidar. Mas quando a gente se conecta com esse estado, quando a gente faz o que eu chamo de ativar o observador, que basicamente é a gente conseguir observar tudo isso se passando na nossa cabeça, as emoções que vêm, a vontade de surtar, a maneira que a gente conversa com a gente mesma. É como se a gente conseguisse observar tudo isso de uma maneira amorosa. Tá tudo bem, você é humana, né? E como se fosse uma amiga sábia. Então a gente tem essa conexão com a gente mesma. E aí, quando eu falo de emoções densas, gente, do que eu tô falando? Eu tô falando de vergonha, eu tô falando de culpa, né? Então aqui entra muito essa questão de chantagem emocional, de querer manipular o outro, de culpar a pessoa, né, pelas coisas, ou ficar se culpando, não respeitar as decisões que a gente faz na nossa vida em determinados momentos. Aqui entra também aquela sensação de apatia, sabe aquela vontade assim de não fazer nada, de ficar largada no sofá, de querer sumir, de não se conectar, de estar fechado para o mundo, de querer ficar parado, quieto. Essa é uma sensação que distancia a gente também desse estado de amor. Não é só um cansaço, mas é um desânimo, é uma desesperança, é um pouco de tristeza, que também é outra emoção densa que vem, né?
que é essa tristeza, essa aflição, arrependimento das coisas do passado, depressão. Isso leva a medo também, a gente ter medo das coisas, ficar imaginando cenários catastróficos, né? Pensamentos catastróficos e desconectando de várias coisas, porque a gente se conecta muito com essa energia de ansiedade do que pode vir a acontecer. Gente, tem um ditado que fala que todo medo é uma ilusão. Por quê? Se você tá com medo de algo, aquilo ainda nem aconteceu e você tá projetando aquilo na sua cabeça, né? Se tivesse acontecido, você teria que lidar e vem outras emoções para lidar. Mas o medo, ele é uma projeção do que pode vir a acontecer. Então, quando a gente se conecta com esse estado, a gente também se distancia do nosso estado de amorosidade. Outro estado, gente, é o desejo, é aquela coisa da inveja, sabe? Quando você fica, às vezes, olhando, ou vendo a vida de todo mundo, ou curtindo, e, puxa, por que tal pessoa sempre viaja? Olha que legal. E a gente fica querendo coisas que, às vezes, a gente nem quer, nem queria ter a vida daquela pessoa, nem queria estar fazendo aquilo, mas a gente gosta de brincar que a grama do vizinho é mais verde, né? De ficar, isso e aquilo. Ou ficar desejando certas coisas que, às vezes, a gente não pode ter, não pode comprar, não pode fazer. Fica ali na vitrine, né, babando, querendo algo que pra gente às vezes nem faz sentido naquele momento, ou não tá disponível naquele momento. E isso leva a gente a estados de raiva também. Raiva pelas coisas não serem como a gente quer, raiva por tudo acontecer, as coisas são como são e não como a gente quer que seja. E isso leva a um estado interno de frustração, de desapontamento das nossas expectativas, de escravidão interna, de querer ficar sempre correndo atrás dos desejos. E também é um estado de orgulho, porque quando a gente consegue o que a gente quer, é quase como se, eu consegui, eu consigo, quem quiser vai lá e consegue também. E tem um desprezo pelas outras pessoas que ainda não conseguiram. Tem uma indiferença de entender que a gente não age sozinho, mas tem uma sincronicidade de infinitos fatores para que algo possa acontecer, e tem um orquestramento divino para que as coisas aconteçam da melhor forma. Então, a gente não olhar para isso, tá? E essa mulher, ela vai se conectar com o quê? Já que ela não se conecta com essas emoções. Veja, não é que ela nunca sente essas emoções, tá? Ela sente, só que ela tem o observador ativo e ela aprende a lidar com elas e escolher melhor. E aí vem as emoções positivas, que são coragem, que a gente ter coragem de fazer as coisas, de correr atrás, de fazer acontecer. A neutralidade, que é um certo desapego. Tá tudo bem se aconteceu o que eu quero, tá tudo bem se não aconteceu o que eu quero, né? Tá tudo bem se eu passar nessa entrevista de emprego, tá tudo bem se eu não passar nessa entrevista de emprego. Se não for essa, vai ser a próxima. Tá tudo bem se eu for nesse date virar um namorado, e tá tudo bem se eu for e for mais um date que não der certo. Se não for esse, vai ser o próximo, esse não é o único homem do mundo. Então, é uma postura onde as coisas não têm aquele impacto, aquele peso. Vocês percebem essa diferença de ter uma leveza muito maior, uma conexão muito maior, uma entrega muito maior? E aí, como você não tem toda aquela coisa para lidar de energias densas, de preocupações, de medos, de ansiedade, de expectativa, de desejo, de tristeza, de mágoa, isso te dá mais disposição. E aí você tem disposição em viver, disposição em se conectar, disposição em fazer as coisas que você precisa, você trata as pessoas bem, você olha no olho, você sorri, você é agradável, você aceita as pessoas como elas são, que é um estado de aceitação do outro. Isso leva a um entusiasmo pela vida, né? Aquela energia gostosa de ver, de viver, de conectar com a pessoa, de amar o próprio corpo, de amar as amizades, de amar as pessoas que fazem parte da sua vida, né? E aí, acima disso, a gente vai para um estado de uns relacionamentos mais maduros, mais racionais, onde tem muita verdade, onde tem muito respeito pelo espaço do outro, onde tem uma conexão de uma forma mais racional, posso dizer assim, porque é uma forma onde tem uma conexão, tem conversa, tem diálogo, vai se fazer aquilo que faz sentido, vai se fazer aquilo que é melhor para as pessoas, vai se colocar num lugar no outro, vai ter respeito mútuo, né? E isso é um estado maduro. E a matriarca, gente, o que é a matriarca? É a mulher que aprendeu a lidar com todas essas energias positivas.
e aprendeu até a ir além desse estado, entrando no estado de amorosidade interna, um estado de amorosidade que vai além da mente. Ela não precisa pensar, nossa, eu amo esse cachorro, que fofo, ou nossa, que criança fofa, ou nossa, que pessoa não tá de apertar. Não necessariamente. Mas esse estado, ele fica com um pano de fundo das coisas. Então, quando a pessoa às vezes está se abrindo para você, está contando um momento difícil, você realmente se conecta com a história dela. Não com uma empatia de precisar sofrer junto e se colocar no lugar do outro, mas num estado de conexão tão profunda que você, no fundo, sabe que tá tudo bem, assim como você saberia se fosse com você, porque você sabe que você ia dar um jeito. Então, você confia que aquela pessoa consegue, você confia que aquela pessoa é capaz, você respeita o espaço dela. Então, esse estado de amorosidade, ele é um estado de perceber que as coisas não são aleatórias, perceber que as coisas que acontecem servem a Deus, perceber que existem sementes de aprendizado nas experiências que a gente tem na nossa vida, querer colher esses aprendizados, querer se conectar com as outras pessoas, querer, sabe, aprender senso de humor, a rir das coisas, a estar bem, a estar feliz, a estar conectado, a não levar as coisas tão a sério, a ter uma certa amorosidade, né? Gratidão pelas coisas que a gente tem, pelas coisas que acontecem em nossa vida, pelo sol que está ali brilhando hoje, pela água quente que cai do chuveiro, por uma mensagem de uma amiga que você não via faz tempo, que você recebeu naquele dia, por ter pessoas bacanas na sua vida, por ter um animal de estimação. Então, na nossa vida, todos os dias tem muitas coisas pra gente ser grato. E quando a gente se conecta com esse estado interno de gratidão, de humor, de amor, é algo que vai refletindo fora e vai minimizando a quantidade de emoções negativas, de pensamentos negativos e de coisas que a gente tem que lidar, porque a gente está se conectando com outro tipo de coisa. E isso leva a gente a um amor incondicional, onde a gente consegue amar independente daquilo que o outro entrega. Eu não estou falando de amor de homem e mulher, porque de fato, no amor entre um homem e uma mulher, certos quesitos precisam ser respeitados, né? Mas é na nossa capacidade de amar mesmo, amar nossos pais, amar nossos filhos, amar cada pessoa como ela é, amar até os defeitos do nosso cônjuge, do nosso parceiro, na pessoa que a gente escolhe ter do nosso lado, amar que essa pessoa é humana e não é perfeita e que tem aprendizados de ambos os lados, né? E acima disso, gente, ainda tem estados mais profundos de santidade, né, de iluminação e uma série de outros caminhos, mas a gente vai parar por aqui, tá? Então, a mulher matriarca é a mulher que entendeu esse estado interno de amor e consegue trazer isso para sua vida. E isso, naturalmente, reflete dela ser uma pessoa benquista, isso naturalmente reflete dela ser uma pessoa bem-sucedida, isso naturalmente reflete em ela formar uma família, isso naturalmente reflete dentro da família dela gerar vida, porque é um estado interno que se reflete fora, tá? E aí eu vou trazer alguns exemplos aqui pra gente também não ficar tão subjetiva. Essa mulher, ela não fica presa naquele negócio de 8 ou 80. Ela escolhe um caminho do meio, que é esse estado de equilíbrio interno, nem tanto a um extremo, nem tanto ao outro extremo. Então, por exemplo, se ela tá conhecendo alguém, ela não é aquela mulher que fica mandando mensagem o tempo todo, que responde coisa pra caramba. Não. Ela sabe interagir com o homem, mas não também no outro extremo. Só falar sim, não, talvez, esperar ele mandar mensagem, não interagir, não puxar assunto, virar um robô, né? Então ela tem aquele meio termo, ela sabe responder com mistério, ela sabe ser divertida, ela sabe instigar e direcionar o homem para o que precisa. Então ela traz essa leveza, porque ela não está presa e sufocada pelas expectativas do que vai vir dali. E ela consegue ser ela mesma e está conectada num estado de amor interno que permite que ela tenha essa leveza para interagir, para conversar, para instigar, né? Dentro de um encontro, primeira vez que vai sair com um cara e essa mulher, ela tá nesse estado amoroso interno, essa experiência muda completamente, né? Ela nem vai para um extremo, que é não perguntar nada importante, ter conversas supérfluas, nem vai para o outro, que é perguntar demais, sabe? Que eu chamo que vira encontro terapia. Falar de ex, falar da vida, da mãe que morreu. Não. Ela faz as perguntas importantes com sutileza,
puxa assunto de temas que interessam ele, faz perguntas que cabem dentro de um contexto, não sai soltando pergunta como se fosse uma entrevista de emprego, né? Mas espera, puxa um assunto de determinada maneira para que aquele assunto caiba ali dentro. Ah, quero saber qual é a visão política dele. Puxa algum assunto, algum gancho de algo que aconteceu aquela semana e começa o assunto. Então tem esse jogo de cintura, tem essa sutileza, tem essa leveza, que vem do quê? Vem de você estar calma, vem de você poder aprender a observar, que é o tal do ativar o observador, vem de você não estar conectada com todas essas emoções ruins, vem de você aprender a não se maltratar e respeitar o espaço do outro, vem de você dar o espaço para o outro falar no tempo dele, percebe? Então tudo isso se torna uma consequência. Essa mulher também ela vai aprender a lidar melhor com incidentes e imprevistos. Ela não é aquela pessoa que surta sempre que algo foge do controle, nem também é tão desleixada a ponto de não querer controlar nada. É aquela pessoa que compreende o contexto e sabe ser leve. Então, assim, sei lá, o garçom derrubou algo no vestido. Ela é gentil com o garçom, dependendo do que acontece, ela pode até dar risada, né? Vai se cuidar, vai no banheiro, vai se ajeitar. Ela aceita a gentileza do homem para ajudar ela a vestir um casaco, ou pagar uma conta, ou trocar um pneu, porque ela está aberta, né, a ter ajuda quando tem imprevistos. Essa mulher também, como ela tem esse estado que a gente conversou lá no começo da live, de amor próprio, ela tem um senso de autocuidado muito importante. Ela não tá nem no extremo de se arrumar demais, passar milhões de maquiagens, às vezes até para ir na praia, na academia, mas ela também não anda desarrumada, né, usando roupas que tentam esconder quem ela é. Não, ela se cuida, tá? Mas de uma forma natural. Mais um batom mais cor de boca, uma beleza mais natural, né? Sem mostrar tanto o corpo. Tem um contexto adequado para usar maquiagem, não usa aquelas coisas que nem fica parecendo que é ela mesma, que fica com cara de artificial. Então, essa mulher, ela tem valores e princípios que estão acima dessas coisas. Quando a gente fala, né, sobre isso, não tem nada que faz o homem perder mais admiração pela mulher do que ela abrir mão de quem ela é para querer agradá-lo. Olha isso. Não tem nada que faça isso. Ele fala assim, eu gosto de loira. No dia seguinte vai lá, ela pinta o cabelo de loira. Então, a gente não vai nem no extremo, né, de ser uma mulher inflexível, que dá ultimatos, que tem que ser tudo do jeito dela. Também não vai nem pro outro, que a mulher não se impõe, tenta agradar o tempo todo. Ela aceita coisas que ela não gostaria para ela, como ser ficante, como conhecer a família sem estar namorando, como uma série de situações, né, viajar com alguém que não é namorado, que ela não gostaria para ela. Então essa mulher, ela é mais fiel aos seus princípios do que ao do homem que ela está conhecendo. E ela não tenta mudá-los. Ela toma as decisões dela baseada em quem ela é. De novo, ela tá com a observadora ativa, ela observa quem ela é e quem ele é, e aí ela decide se esse homem é para ela ou não. Então, a matriarca, gente, vocês estão percebendo a postura, a elegância, como ela sabe lidar dentro das situações, como ela se conecta com as pessoas de forma diferente, amorosa, leve, não subservindo, mas sim demonstrando esse estado de observação, de calma, de, né, que a gente fala que aí tem o arquétipo da menininha zen, que é aquela coisa leve, divertida, que se conecta, aquela pessoa agradável, que sorri, que sabe ver as coisas com leveza. Isso é uma forma de matriarca. Quando a gente fala matriarca, às vezes vem na cabeça das pessoas aquela avó italiana com avental, né? E não é isso, mas é uma mulher que ela tá nesse estado interno de amor próprio, de conexão com Deus, e que por causa disso, muitas vezes, de fato, ela vai formar família, ela vai deixar um legado, ela vai construir uma história com Deus que inspira a fé das outras pessoas, ela vai fazer certas coisas de centro estético que vai marcar a pessoa, e que às vezes a pessoa vai querer também, né? Ela gostava de determinada flor, e aí o pessoal da família também gosta, igual eu sempre falo do exemplo da minha tataravó, né? Gostava de hortênsia, até hoje muitas de nós na família gostamos.
Pode ser também, deixou aquela receitinha inesquecível, aquele bolo que só a avó fazia, aquele bolo que só a mãe fazia, mas a forma com que esse amor vai ser deixado não é importante. O que é importante é a essência. A essência de amor que vai ficar, não importa qual seja a forma vai ser de acordo com aquilo que é mais confortável para essa mulher, com aquilo que essa mulher gosta de fazer. Ela fala bem, ela conta histórias, vão ter lembranças dela lendo histórias junto com as crianças, lendo livros, né? Então, essa lembrança, esse legado que ela deixa é muito atrelado aos talentos que ela tem e a forma como ela se comporta com isso. Mas o que faz, o que deixa a marca a ponto disso ficar enraizado por gerações, gerações e gerações, é o amor interno daquilo que se faz, é a intenção, né? É estar fazendo com clareza, com propósito, com atenção, tá no momento presente, conectada com aquela situação. É isso que faz a diferença, tá? Pessoal entrando aí, boa noite, Lisa, boa noite, Carla. E aí, assim, tem também a mulher elegante, porque a matriarca, ela tem essa postura elegante, ela tem essa firmeza amorosa, esse estado de ela consegue ser firme sem ser grossa, sem gritar, sem sair do centro, sem querer controlar as coisas, ela consegue impor limites sem precisar entrar nesse estado, né? É de grosseria mesmo. E muito mais ou de insistência ou de ficar repetindo alguma coisa. Ela faz isso por reforço positivo, por reconhecer o talento do próximo, por elogiar quando as pessoas estão indo bem, por falar o que ela aceita e o que ela não aceita. Olha, me desculpa, mas isso não faz sentido pra mim. Tudo bem que é o que você quer, mas isso pra mim eu não gostaria pra minha vida, então eu prefiro me retirar por aqui. Então, ela não tem aquela coisa de querer forçar o outro. Por quê? Porque ela aprendeu a lidar primeiro com ela mesma. Ela aprendeu a não usar força com ela mesma. Ela aprendeu a ser gentil com ela mesma. Ela aprendeu a lidar com as emoções que não são agradáveis. E isso faz com que ela se comporte de uma maneira e tenha uma conexão surreal com aqueles à sua volta, né? É uma mulher que realmente tem uma profundidade daquilo que ela fala, daquilo que ela faz, da forma como ela se conecta, né? Isso faz toda a diferença, gente. Vocês estão conseguindo entender? Se vocês quiserem, me manda aqui no comentário. Como é o processo de se tornar uma matriarca? Boa pergunta, Laila. Esse processo vem da gente ir ganhando consciência, tá? Então, ele é muito mais um processo de observar nossas sombras e curar nossas feridas do que qualquer outra coisa. Porque todas nós, dentro de nós já somos mulheres e nós já somos amor. Então, nós já somos mulheres amorosas, né? A nossa essência é amor só pelo fato da gente ser filha de Deus. Então, é como se fosse uma luzinha que tá no escuro e ela vai acendendo, 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 acendendo até ficar totalmente claro. E é esse o processo. A gente vai clareando. Como? Observando as sombras, observando onde a gente está se desconectando, onde a gente está sendo grosseira, onde a gente está julgando o outro, onde a gente está paralisando de medo, onde a gente está super magoada. E a gente vai olhando para isso e observando e conversando com Deus e deixando ir as emoções e trabalhando todos esses aspectos internamente. Às vezes até o que a gente faz, por exemplo, num processo de mentoria, é criar situações para que a gente possa curar isso. Por quê? Às vezes na vida real, né, a situação acontece e a gente não consegue processar dessa forma, porque a gente age quase como um impulso, igual encostar na panela quente, quando a gente vai ver, já agiu, já gritou, já fez. Então, é quase como se fosse um treino para a vida real, a gente criar situações onde a gente entra em contato com certos aspectos que a gente acaba escondendo embaixo do tapete, para a gente aprender a lidar com eles, para quando precisa, quando as situações se manifestam na nossa vida, a gente está com o observador ativo e a gente conseguir lidar com esse observador da melhor forma possível com as nossas emoções. Faz sentido? Se quiser, pode perguntar mais, tá? Então, gente, é sobre isso, é sobre a gente ter essa conexão dessa forma, né? E a posição aqui. Pronto. É sobre a gente ter essa conexão de se amar em primeiro lugar, estar conectada com os valores e princípios, trazer
tudo isso para dentro da nossa vida. Agir com amorosidade, ser leve. Quando a gente conversa com os outros, evitar julgar, olhar no olho, ser agradável, usar de bom humor, usar de gratidão pelas coisas que a gente tem, pelas pessoas que fazem parte da nossa vida, pela forma como a gente se conecta, né? Então, esse é o caminho para a gente poder ser uma matriarca. E aí, se vocês querem saber mais, não esqueçam que a gente está na Semana da Matriarca, tem as aulas aí segunda, quarta e sexta, onde eu dou exemplos mais profundos. A gente fica aí mais de uma hora conversando e é bem bacana para que vocês possam enxergar e entender esse assunto a fundo, tá? Hoje eu trouxe aqui um pouco para vocês, mas que deu pra gente falar bastante coisa. E é isso por hoje. E eu espero vocês amanhã, quarta-feira, às 8 horas da noite, na Semana da Matriarca. Até lá. Se você não tá inscrito, é só digitar amor que você recebe o link, tá? Um abraço. Tchau.